Nós estamos continuando a série Heróis da Fé, aprendendo com os que venceram, e estamos tirando algumas lições da vida desses heróis da fé para as nossas vidas. Mas a Dona Maria de Fátima Oliveira diz aqui no testemunho, ela está aqui. Onde a senhora está? Está aqui? Ok, obrigado. Quer vir aqui? Ela pediu para eu ler, para ser mais objetivo, o testemunho, mas é bom que a senhora esteja e que as pessoas possam vê-la e também se alegrar com o que Jesus tem feito. E ela relata aqui na sexta-feira passada... Sim. A senhora quer que eu leia? Sim, me ajuda a fazer. Na sexta-feira passada, estive aqui no culto e trouxe as fotos da minha irmã, que estava com câncer, e sobrinha, com as trompas coladas. A irmã foi no Erasto Getter na terça-feira, fez o exame e não encontraram nada. E a sobrinha foi fazer exames na segunda-feira e as trompas estavam descoladas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a senhora. Muito obrigado. Deus seja louvado. Nós oramos como igreja, e Deus responde às orações da igreja. Por isso é muito importante quando você vem, traz o seu pedido de oração. Às vezes estamos orando por algumas coisas já há algum tempo, e elas ainda não aconteceram, não significa que não vão acontecer. Não pare de orar, não desista, insista, porque Deus responde. Um câncer sumiu. As trompas que estavam coladas descolaram. Deus é Deus. Acabamos de cantar, cremos que Tu és a cura e que tem o nosso mundo nas Tuas mãos. Isso é uma grande verdade. Amém? Então, heróis da fé, aprendendo com os que venceram, estamos buscando tirar aqui algumas lições, irmãos, daquilo que os homens, os nossos antepassados na fé, viveram, como eles venceram, superaram as crises, como nós podemos aprender com eles também a superar as nossas crises através do testemunho, da vida e da graça de Deus sobre cada um deles. O texto que separei está em Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 11, que diz assim: Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nos reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza,
mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém. Então aqui eu quero dar destaque ao versículo 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Resistir até o sangue, combatendo contra o pecado. Atos 1:8 também diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Há um poder de Deus para que a gente resista, há um poder de Deus para que a gente testemunhe. O poder de Deus é para que a gente exalte, glorifique e honre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. O poder de Deus não é para nós e não tem um fim em nós, mas o poder de Deus é para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos poder para testemunharmos. É para a glória do Senhor. Então eu quero que você veja, se eu conseguir. Blaise Pascal diz: Jesus Cristo é o centro de tudo e a meta para a qual tudo converge. A nossa vida precisa ser cristocêntrica. As nossas ações devem apontar para Cristo. Os nossos pensamentos devem apontar para Cristo. Os nossos desejos e paixões devem apontar para Cristo. Tudo o que somos, tudo o que temos, deve convergir para Cristo. Estamos vivendo uma geração mimada, que quer de Deus as coisas, que pede para Deus coisas para si, ao invés de dizer para Deus o que o Senhor quer de mim. E vamos ver hoje algumas coisas. Eu acho que essa... foi? Melhorou? A cruz. Gálatas 2:20. Paulo está dizendo: já estou crucificado com Cristo. Então já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que presente vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Paulo disse: eu já estou crucificado. O eu dele já está na cruz. E um pregador que eu gosto muito, chamado Leonard Ravenhill, que aconselho você a ouvi-lo, entre na internet, no YouTube e ouça esse homem, Leonard Ravenhill. É um grande pregador. As mensagens dele são muito poderosas. Um homem usado, inspirado pelo Espírito Santo. E ele disse algumas coisas. No exato momento em que um homem é pregado a uma cruz, ele perde todos os seus direitos. E se você for pregado a uma cruz, perderá todos os seus direitos também. Não tem mais vontade própria, não tem mais direitos. Uma vez que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, não é mais você quem deve viver, mas é Cristo que deve viver em você e em mim. Uma vez que entregamos a nossa vida a Jesus, perdemos todos os nossos direitos. Não temos mais vontade própria, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, deve se cumprir em nós. Veja isso. E ele diz mais. Diz assim: eu acredito que a essência do cristianismo não é o sucesso, mas é o sacrifício. Por que eu estou introduzindo a mensagem com isso? Porque nós vamos ver hoje o preço que grandes homens e mulheres de Deus pagaram para seguir Jesus. Sobre a eternidade, ele disse ainda, Ravenhill, 5 minutos dentro da eternidade, e eu creio que cada um de nós desejaria ter orado mais, suado mais, amado mais, agonizado mais, chorado mais. 5 minutos na eternidade a nossa ficha cai. 5 minutos da eternidade nós caímos na real. Que não demos tempo suficiente a Deus. Não oramos o suficiente. Não choramos o suficiente. E não gememos o suficiente. Que não matamos os nossos desejos e paixões o suficiente. 5 minutos na eternidade ficaremos com vergonha das escolhas que fizemos, da forma como gastamos o nosso tempo e da maneira como buscamos o nosso Deus. Pela pouca leitura bíblica, pelo pouco entendimento da palavra, pelo pouco a prática da palavra e exercício da fé.
ficaremos envergonhados. E ele nessa mensagem diz que não aconteça isso comigo, Senhor. E a minha oração por você e por mim, que não aconteça isso conosco. Que a gente possa orar mais, chorar mais, jejuar mais, agonizar mais, se entristecer mais. A tristeza, segundo Deus, produz vida, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz vida, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E ele ainda diz, Paulo nunca fez do Evangelho um glamour. O Evangelho é muito sangrento e muito ensanguentado. Nunca foi glamouroso. Sempre foi difícil. Seguir a Jesus nunca será glamouroso. Se alguém começar a seguir a Cristo para valer e isso se tornar glamouroso, não é Cristo que está seguindo. Essa é uma carta de um cristão escrita no ano 180 depois de Cristo. Esta carta foi escrita porque um pagão perguntou o que é o cristianismo. Uma pessoa que não conhecia, não fazia parte da igreja, perguntou, o que é isso? Quem são os cristãos? E essa carta foi escrita para responder essa pergunta. Uma carta foi escrita no final do século II para explicar a religião cristã a um pagão interessado. Os cristãos, escreve o autor, não se distinguem das outras pessoas nem pela origem, pela língua, nem pelo modo de vestir. Não vivem em suas próprias cidades, não têm língua própria, nem sequer levam um tipo especial de vida. Vivem em seus próprios países como estrangeiros. Toda a terra estranha é um lar para eles, e seu lar é como uma terra estranha. Vivem a sua vida na terra, mas são cidadãos dos céus. Obedecem às leis da terra, mas pelo teor das suas vidas, vivem acima da lei. Amam a todos, mas todos os perseguem. São desprezados e condenados. São mortos e ganham a vida. São pobres, mas tornam muitos ricos. São desonrados, mas ganham a glória por meio da desonra. São atacados pelos judeus como estrangeiros e perseguidos pelos gregos. Mas aqueles que os perseguem não podem dar nenhuma razão para essa hostilidade. Em poucas palavras, a alma é para o corpo o que os cristãos são para o mundo. A alma está no corpo, mas não é do corpo. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. Amém, meus irmãos? Esse é o testemunho de homens e mulheres que viviam naquela época. Esse é o testemunho dos cristãos do segundo século. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres que não negociavam os princípios e valores do Evangelho. Homens e mulheres que pareciam com Jesus, na sua forma de viver, na sua forma de agir, na sua forma de pensar. Suas escolhas revelavam que Cristo estava com eles e que eles eram cheios do Espírito Santo. A intolerância religiosa, o Império Romano normalmente tolerava as religiões, desde que os seus adeptos se dispusessem a fazer sacrifício ao imperador. Isso era um teste de lealdade. Mas veja só Policarpo, um dos primeiros mártires da igreja. Foi discípulo de João quando jovem, era bispo de Esmirna, na Ásia Menor, e a multidão gritava contra ele, este é o pai dos cristãos. Olha o que a multidão está gritando, meus irmãos. Este é o pai dos cristãos. A multidão testemunha que ele é um homem de Deus. Este é o pai dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses, que ensina tantos a não sacrificar ou adorar. O juiz insistiu com ele, respeita a tua idade, se insultares a Cristo, eu te soltarei. Policarpo respondeu, por 86 anos tenho sido seu servo, e ele não me fez mal algum. Como posso blasfemar contra o rei que me salvou? E ele foi queimado numa fogueira. Até onde você está disposto a ir por Jesus?
Amados, olhe isso. Esse homem não recuou diante da morte. Era só ele blasfemar contra Jesus, era só ele dizer que não serviria a Jesus. Era só ele oferecer um sacrifício ao imperador, é uma coisa tão simples. Só que ele entendia que isso ofenderia a Deus, e se isso ofenderia a Deus, ele não faria. E ele não faria de jeito nenhum. E ele foi queimado, porque ele não recuou. Ele não deu espaço para o pecado na sua vida. Esse é um homem cheio do Espírito Santo. Nós temos ouvido muito sobre empoderamento. Você já deve ter ouvido sobre isso. Empoderamento feminino, empoderamento do cristão, empoderamento disso, empoderamento daquilo. Meus irmãos, isso é empoderamento. Empoderamento não acontece sem ajoelhamento e nem abibliamento. Não é isso que me veio agora. Precisa de ajoelhamento e abibliamento. Precisa de ajoelhar e orar muito para ser empoderado. Empoderamento significa dizer assim, o empoderamento, irmão, que não te leva para a cruz, que não te leva para a morte, é carnal, diabólico, é hipócrita. Empoderamento significa dizer que eu estou com poder para testemunhar, poder para morrer, poder para dizer não à carne, poder para dizer não ao pecado, à pornografia, ao adultério, à mentira, ao orgulho, à vaidade. Empoderamento para não mentir, para não roubar. Empoderamento para me humilhar, para pedir perdão, para buscar a reconciliação. Empoderamento para considerar o outro melhor do que eu. Precisa de muito empoderamento para dizer é necessário que ele cresça e eu diminua. Precisa de muito empoderamento para olhar para o irmão e dizer assim, você é melhor que eu. Se o empoderamento te fizer achar que você é melhor que o outro, esse empoderamento vem do inferno. Mas se o empoderamento levar você a entender que você é só pó e precisa da graça de Deus, então realmente você tem o Espírito. Este homem é um homem empoderado por Deus. E ele não recuou diante dessa adversidade. Procópio. Os nomes podem não ser tão bonitos, irmãos. Mas a vida desses homens era. Chamado à presença do governador, foi-lhe dado que fizesse libações a 4 imperadores. Procópio negou-se a tanto e foi imediatamente decapitado. Eusébio relata, alguns foram açoitados com inúmeros golpes de chicote, outros suplicados em seus membros, fustigados nos costados com instrumentos de tortura, alguns com insuportáveis grilhões, pelos quais as juntas de suas mãos eram deslocadas. Apesar disso, suportaram todo esse transe. Irmãos, eu tenho aprendido lendo a história da igreja, a igreja, ela é indestrutível. Ninguém pode destruir a igreja de Jesus. Quanto mais perseguição, parece que mais gente se levanta cheio do Espírito Santo para resistir. E isso não foi só nessa época. No século XVIII, o iluminismo, ele estava a todo vapor. O fruto do iluminismo é o ateísmo. E o ateísmo estava varrendo toda a Inglaterra. Bares estavam cheios, igrejas estavam vazias. Imoralidade, pecado, prostituição. De cada 6 casas da Inglaterra, uma era um prostíbulo no século XVIII. E os estudiosos estavam dizendo, em 10 anos o cristianismo vai acabar aqui. O que eles não sabiam é que tinha um grupo de jovens da Universidade de Oxford, o clube deles chamava Clube Santo. Se reuniam John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, e eles estavam orando a Deus, chorando nas madrugadas, pedindo perdão pelos pecados, se reconciliando com Deus, clamando na presença de Deus, periodicamente. Até que chegou um momento, dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã, o Espírito Santo entra e invade aquela reunião de oração. E aqueles homens são cheios do Espírito Santo. Os bares esvaziam, a prostituição acaba, a imoralidade acaba, as igrejas enchem.
Pastores céticos voltam a crer a Deus. Porque os pastores daquela época do ateísmo, eles não criam mais na palavra, eles pregavam, saíam do púlpito, iam para as casas de jogos e se embriagavam. Pregavam sermões mortos para uma plateia morta, para um auditório cético, para um auditório duvidoso, sonolento. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, a Inglaterra foi varrida do seu pecado e foi cheia do Espírito Santo. Ainda que o pecado aumente, aonde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eu creio que você também é uma resposta de Deus na sua casa. Você também é uma resposta de Deus na sua família. Se a sua família precisa de um avivamento, se a sua família precisa de um milagre, se a sua família precisa de uma mudança, é você que eles têm. E ainda que tudo esteja desabando, desmoronando, e todos os sinais apontem para o fim, se você às noites, às madrugadas, buscar a Deus, chorar na presença de Deus, orar a Deus, se humilhar na presença de Deus, Ele virá. Ele responderá. Porque isso que Ele fez no passado, Ele ainda faz hoje. Ele quer usar a sua vida e a minha vida. Nenhum avivamento surge sem arrependimento de pecado. Nenhum avivamento surge sem oração. Nenhum avivamento surge sem jejum. Nenhum avivamento surgirá se nós não reconhecermos que precisamos desesperadamente da presença de Deus e da graça de Deus. Amados irmãos, nós precisamos sentir dor da ausência de Deus. A ausência de Deus deve nos gerar uma angústia, que é uma dor extrema, que é uma dor profunda, porque Ele não está aqui, porque Ele não está preenchendo os nossos vazios da nossa alma. E aí nós vamos precisar de muito entretenimento para poder viver sem Deus. E vamos ter que nos encher de coisas para viver sem Deus. Porque viver sem Deus é tão insuportável que nós precisamos de muitas coisas para tentar tampar esse vazio, que não podemos tampá-lo, não podemos encher esse buraco existencial. Só Deus pode encher. Valentina. Então, mulheres, vejo de vocês. Ela, incapaz de suportar a visão de uma cena tão cruel, desumana e desapiedada, e com uma coragem que excedia de todos os heróis gregos, e interpelou o juiz em meio à multidão: por quanto tempo irá o Senhor torturar cruelmente minha irmã? Ele, Maximino, o mais profundamente encolerizado com isso, ordenou que a mulher fosse imediatamente presa. Foi então arrastada para o centro, havendo-se feito antes tentativas de convencê-la ao sacrifício por persuasão. Tendo-se recusado a tanto, foi arrastada por força ao altar, andando a passos intrépidos. Meus irmãos, isso aqui é demais. Você precisa voltar lá na cena. Imagina que você está mais ou menos por volta de 180 depois de Cristo. Tem um monte de cristãos ali que vão morrer. Dentre eles você. E aí tem uma pessoa sendo torturada. E aí você fica indignado e diz assim: ô, juiz, chega. E ela diz isso: por quanto tempo o senhor irá torturar cruelmente a minha irmã? Ele ficou louco com isso. Como que essa mulher se atreve a erguer a voz diante de mim, o juiz todo-poderoso? Ela não está nem aí. Andando a passos intrépidos, chutou o altar, tombou-o junto com o fogo. Ah, meus irmãos, eu queria tanto ter visto isso. Ela chutou o altar idólatra, ela derrubou tudo. Sabe quando você fala assim, quebra tudo, pastor? Essa mulher quebrou tudo. Meus irmãos, isso é ser cheio do Espírito Santo. Ela sabia que ia morrer. Não importa. Ela tomou uma atitude. Ela é de Deus e acabou. Ela serve Jesus e acabou. Não tem negócio. Não tem concessão. Não tem conveniência. Homens e mulheres de Deus que estamos vendo aqui não vivem por suas conveniências, vivem por suas convicções.
e jamais negociam suas convicções. Tombou junto com o fogo. Diante disso, o juiz, exasperado, qual animal selvagem, aplicou torturas ainda mais severas que as anteriores. Agora veja essa mulher. Essa mulher, quando eu li a história dela, eu chorei. Porque a história dela é muito difícil. Ela escreveu em seu diário emocionada, enquanto estava presa, após dar luz ao seu filho no cárcere, que foi tirado e depois devolvido a ela. Tiraram o filho dela, deixaram ela amamentar um pouco e depois tiraram dela. E depois devolveram para ela, para tentar fazer ela amolecer. Porque se uma mãe está amamentando um filho e você tira esse filho dela, depois você dá para ela de novo, depois você tira de novo, isso rasga o coração dela. Após dar à luz ao seu filho no cárcere, que foi tirado e depois devolvido a ela, ela diz assim: minha prisão subitamente se tornou um palácio. Eu preferi estar ali a estar em qualquer outro lugar. Seu pai incontrolável lhe disse: filha, tem piedade dos meus cabelos brancos, não me abandones, desiste do teu orgulho. Ela respondeu: será como Deus quiser. O pai deixou-a com grande mágoa. Em seguida, Hilariano, o governador, rogou a ela: tem piedade dos cabelos brancos do teu pai, tem piedade do teu filho infante, oferece sacrifício ao bem-estar dos imperadores. Ela escreveu: fomos condenados às feras e voltamos à prisão cheios de ânimo. Um companheiro cristão terminou o seu relato. Chegando o dia da sua vitória, eles caminharam jubilosamente da prisão para o anfiteatro, como se estivessem indo para o céu, com rostos calmos e tremendo, quando muito, de alegria e não de medo. Quando eu vi isso, amados irmãos, eu comecei a pensar: que fé é essa? Que gente é essa? Que povo é esse? São os nossos antepassados na fé. São os nossos irmãos. Esse é o preço que eles pagaram para a gente estar aqui hoje, adorando a Jesus. O que eles fizeram vale muito. Mas há um preço a ser pago para que as futuras gerações possam estar aqui adorando a Jesus. E esse preço sou eu e você que temos que pagar. Por isso, nas nossas casas, não pode ter espaço para o pecado. Nas nossas casas não pode ter espaço para pornografia. Nas nossas casas não pode ter espaço para mentira. Nas nossas casas não pode ter espaço para as conveniências. As nossas casas e famílias precisam ser cheias do Espírito Santo de Deus, a fim de que honremos os nossos antepassados na fé, que pagaram tão alto preço, para que hoje pudéssemos aqui nos reunir e ver Jesus curar de câncer, e ver Jesus soltar trompas, e ver Jesus fazer tantas coisas que Ele faz em todos os cultos. Meus irmãos, o Evangelho é sangrento e ensanguentado. Seguir a Jesus custa tudo. Não relaxe, não afrouxe, não negocie. Ore mais, clame mais, busque mais. Esse culto precisaria estar cheio de pessoas que ainda não conhecem Jesus. E sabe como ele estará? Se você abrir a sua boca para testemunhar. Porque se você abrir a sua boca para testemunhar do que Deus tem feito na sua vida, você acha realmente que não o virão? Quantas pessoas têm ouvido a palavra de Deus através da sua boca? Quantas pessoas têm ouvido o testemunho do que Deus tem feito através da sua vida? Esse testemunho que aconteceu hoje, na vida da sua família, tem que ser contado, precisa ser multiplicado. As pessoas precisam saber que o nosso Deus vive, que Ele está agindo.
em nós e através de nós. Precisamos pagar um preço um pouco maior, irmãos, de abrir as nossas bocas e começarmos a multiplicar o Evangelho de Jesus. Não podemos mais aceitar que a nossa família, por exemplo, fique desunida. Existem irmãos aqui que a família não está unida. E como ela ficará unida se você não agir? Como ela ficará unida se você não orar? Alguém precisa se humilhar. Alguém precisa pedir perdão. Alguém precisa se rebaixar. Alguém precisa ser crucificado aqui. Sabe quem cede? Só o maduro cede. O imaturo não cede. Mas vocês têm a mente de Cristo. Então, irmãos, não adianta ouvirmos e não praticarmos. Precisamos ser ouvintes, mas também praticantes da palavra. Que o Espírito Santo te dê sabedoria, entendimento, revelação, palavra de conhecimento, que Ele te ilumine, que Ele realmente coloque palavras vindo do trono dEle na sua boca. Para que através das suas palavras e do seu testemunho, o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus te ajude, me ajude, nos ajude a fazermos a diferença. Irmãos, é tão fácil negociar os princípios. Eu falo por mim, é muito fácil. É necessário que a gente volte às origens. É necessário ver o preço que foi pago e dar valor a isso. Agora veja, para encerrarmos, o preço da obediência. O libellus fatal. Libellus fatal é um documento de lealdade que o imperador Décio baixou, um decreto pelo qual todo aquele que oferecesse sacrifício a uma imagem do imperador receberia um atestado de obediência chamado libellus. Quem não possuísse esse documento estava sujeito a tortura e execução. Entre as suas vítimas estiveram os bispos de Cartago e de Alexandria, Dionísio e Cipriano. E vocês vão lembrar do bispo Dionísio e do bispo Cipriano, que são aqueles bispos que estavam vivendo na época de 250, mais ou menos depois de Cristo. E eles passaram por aquela segunda grande epidemia, que possivelmente foi a de sarampo, onde estavam morrendo 5.000 pessoas por dia na cidade de Roma, só na cidade de Roma. E esses dois bispos, eles dirigiam as igrejas, homens de um quilate, homens de um caráter, homens de um comprometimento com Deus ímpar. Eles foram mortos por causa desse tipo de decreto. Ou você oferece o sacrifício ao imperador, ou você vai morrer. E eles falam assim, então a gente vai morrer. Não tem negócio. Aquela mulher, a Perpétua, que deixou o filho dela para trás e o pai dela para trás, cumpriu a palavra de Deus, quando Jesus disse, aquele que ama mais seu pai e sua mãe do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama mais o seu filho e a sua filha do que a mim não é digno de mim. Deus tem que estar em primeiro lugar de tudo, não só do que convém. Decreto de morte. 257, o decreto foi publicado. Os muito sagrados imperadores, Valeriano e seu filho Galeno, ordenam que não haja reuniões de cristãos em nenhum lugar e que não se frequente cemitérios. Quem deixar de observar esse preceito benéfico para quem? Será decapitado. E foi o que aconteceu com incontáveis cristãos. Sobre o cemitério, por que ele não queria que fosse no cemitério? Muitos cristãos estavam morrendo nessa época pela perseguição e pela epidemia. E eles não podiam ir enterrar os seus mortos, não poderiam ir se despedir dos seus mortos, nem isso. Eles tiravam até isso dos cristãos. Nada. Então vocês morrem e vocês não podem fazer nada com os corpos dos seus mortos. Eles vão ser usados para iluminar Roma. Amarrados em postes, eles eram usados para iluminar Roma, os vivos. E para terminar, Marco Aurélio, filósofo, imperador,
perseguidor. Ele ensinava isso aqui, ó. Faz o que tiveres a teu alcance com escrúpulo, dignidade sincera, com amor, independência e justiça. Isso Marco Aurélio ensinava. Talvez ele seja o maior hipócrita de toda a história. Ele não cumpriu nada do que ele ensinava. Quem cumpriu o que ele ensinava foram os cristãos. Essa filosofia, porém, não impediu ele de perseguir os cristãos, irritado com o simples fato do espírito de oposição. Morreu no ano de 180, morto pela epidemia, possivelmente de varíola. Do ano de 165 começou, foi até o ano de 180, essa epidemia durou mais ou menos 15 anos. Ele morreu no final dela. Esse homem viu os cristãos entrando em Roma e cuidando dos gentios, para que eles não morressem. Os cristãos estavam entrando na cidade de Roma, deixando seus parentes e morrendo junto com os gentios. Porque o amor que tem dentro de um cristão transcende a sua família, transcende os seus interesses, transcende a sua casa. O amor que tem dentro de um cristão não é dele, é o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que enche o nosso coração de amor e a gente vai muito mais além. Por isso eu quero fazer um apelo nessa noite. Que o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, possa encharcar o nosso coração também. Amados irmãos, que possamos nós também ir um pouco além das nossas áreas de interesse. Que a gente possa ir um pouco além da nossa família e de quem a gente ama. Porque Jesus disse, se vocês fazem o bem só a quem te faz bem, só a quem você ama, que diferença há entre vocês e os pecadores e os pagãos e os fariseus? Mas nós devemos fazer o bem a todas as pessoas. E a Bíblia ensina que devemos morrer por qualquer pessoa. É um outro nível, mas precisa ser resgatado. É muito amor, precisa ser resgatado. Nós somos bons em amar os nossos filhos. E somos bons a desejar para aquelas pessoas que nós amamos que te vá tudo bem. Mas se não faz parte do nosso círculo, que se dane. Que se vire. Não foi isso que Jesus ensinou. Não foi assim. Ele ensinou diferente. Não faz parte do nosso círculo. Sabe que é uma das coisas mais difíceis de acontecer? É muito fácil chorar com quem chora. Coisa difícil é se alegrar com quem se alegra. Isso é difícil. Por isso está na Bíblia. Pensa uma coisa difícil. O irmão tem uma alegria. O irmão foi abençoado. O que as pessoas dizem? Deve estar vendendo droga. Não é o que eles dizem? E começou a ganhar dinheiro, deve estar vendendo droga. Olha que miserável. Ele se deu bem. Tem coisa aí. Gente, só se alegre. Difícil, né? Você está vendo? A pessoa empoderada se alegra com quem se alegra e consegue chorar com quem chora. A minha oração é que Deus nos ajude, meus irmãos, eu me incluo nisso, mais do que você pode imaginar. Eu estou mais parecido com Paulo naquele versículo, dos pecadores, eu sou o pior deles. Então, estou pregando isso e essa espada entra dentro do meu coração. Essa espada divide a minha alma. E eu sinto essa dor, que você deve estar sentindo aí. Porque se não mudarmos, quem verá Jesus em nós? Então, que Deus nos ajude nessa caminhada de sermos heróis da fé. Não sei se você está gostando disso. Mas heróis da fé não tem nada a ver com autoajuda, nem com o empoderamento que está no mundo. Heróis da fé tem a ver com morra. Morra de uma vez. E deixe Deus viver em você. E deixe Deus e que o Senhor viva em mim. Que eu morra de uma vez. E que os meus desejos e paixões parem de falar e que o Espírito Santo possa me usar, nos usar. Amém, irmãos?
Hoje é isso. Vou orar para que você volte muito. Que não é fácil ouvir uma mensagem dessa, falar, nossa, sexta-feira tem culto. Mas às vezes, meus irmãos, é essa palavra que talvez faça você tomar uma atitude diferente diante de algumas coisas que têm acontecido na sua vida. Precisamos da ajuda de Deus. Precisamos muito da ajuda de Deus. Amém, amados? Você quer fazer essa oração? Deixa quem não quer, né? Quem não quer, pastor? Mas então eu vou fazer um apelo diferente. Pastor, eu preciso fazer essa oração porque eu preciso para mim, mas também tem umas outras situações aí que são difíceis, que eu preciso vencer. Então não é uma coisa só minha. É tudo que me rodeia. É difícil, pastor. Isso que você está falando é difícil. Eu vou ter que mudar a rotina, eu vou ter que começar a orar 1, 2 horas por dia para viver isso. Gente, isso aqui não se vive sem mudar a rotina, hein? Se você não orar pelo menos 2 horas por dia, esquece, você não vai viver isso. E isso ainda vai ter que ter leitura da palavra, choro na presença de Deus. Você começa a ficar muito na presença de Deus, você começa a ficar chorando. Daí você fica sensível. E aí você tem que ir orando mais. Senhor, me derrama o que está no seu coração, no meu coração. E aí você vai começando a mudar, você vai sendo transformado de dentro para fora. É um processo. Não acontece numa oração. Não é da noite para o dia. É um preço a ser pago. É uma renúncia a ser feita. E é para o resto da vida. Então, se você quer fazer essa oração, deixe o seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar. E o irmão e a irmã, pastor, eu quero orar no meu lugar. Posso? Pode. Você pode orar também no seu lugar. Pode vir à frente quem quiser. Quem quiser orar no lugar pode, porque é muito livre isso. Orar no lugar ou orar aqui no altar não faz diferença. O importante é que você ore. Então, se você quiser orar no seu lugar, você se ajoelha no seu lugar e ora. Mas, pastor, não, eu quero fazer esse movimento de ir no altar orar, porque eu gosto de fazer isso. Mas se você gosta de fazer isso, deixe o seu lugar e venha orar no altar. O importante é que você se envolva nisso. Se comprometa com isso. Peça para que Deus te ajude, nos ajude a vivermos um estilo de vida diferente. Enquanto você vai orando, eu vou ler um salmo. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor.
Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Pai querido, nessa noite nós chegamos à tua presença e nós entramos nos santos dos santos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E chegamos na tua presença para pedir perdão, Senhor. Perdoa, Pai, o nosso pecado. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Senhor, em nome de Jesus, lava-nos com teu sangue. Purifica agora, Pai, a nossa consciência de todas as obras mortas. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Queremos amar como Ele amou. Queremos sorrir como Jesus sorria. Senhor, queremos andar como Jesus andava. Por isso, Senhor Jesus, entra dentro do nosso coração. E aonde há trevas, que brilhe a tua luz. Onde há ódio, que haja amor. Onde há dor, que haja alívio. Onde há guerra, que seja estabelecida a paz. Onde há inimizade, que venha a amizade por meio da aliança do teu sangue. A reconciliação. Onde há dúvida, que haja fé. No lugar do medo, o amor, a coragem. Senhor, aviva-nos. Aviva-nos. Que o nosso caráter seja transformado. E que as nossas escolhas revelem que te amamos e não negociamos os teus princípios e não nos desviamos da tua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me. Precisamos muito de ti. Porque para onde iremos nós, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós? O nosso coração não encontra descanso em lugar nenhum, a não ser no Senhor. Livra-nos, Senhor, dos enganos da nossa alma, e que nós não nos desviemos dos teus retos e santos caminhos. Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e nos lidere, nos guie, Senhor, em toda a boa obra que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Antes de você ir embora, que você seja usado por Deus para ser um herói da fé perto das pessoas que Deus colocou na sua vida. Existem pessoas que precisam de heróis, e só seremos heróis se realmente estivermos mortos. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Mortos nos nossos desejos e paixões, mas uma mente alinhada com o Espírito Santo de Deus, que produz vida. A santidade não está em grandes coisas. A santidade está no detalhe. Que Deus consiga mudar até os detalhes da sua vida e da minha vida. Que Deus nos ajude a viver o verdadeiro avivamento, que é a mudança de caráter, que é uma mudança que o Espírito Santo faz. Coloque suas mãos assim. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada filho e filha tua, e eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida mais parecida com a tua palavra, que a gente se pareça com Cristo, que todas as pessoas que se achegarem a nós sintam a tua presença. Pai, em nome de Jesus, que algumas pessoas possam dizer ao nosso respeito: eu vejo Jesus em você, eu vejo a bondade de Deus em você,
Eu vejo a graça de Deus em você, na sua humildade, na sua paciência, na sua paz que o mundo não pode retirar, na sua alegria que o mundo não pode roubar. Eu vejo Jesus em você, nas suas renúncias, nas suas lágrimas, nas suas escolhas. Que possa ser assim conosco, Senhor. Que possam vir Jesus em nós, nas coisas simples, não nos milagres, não nos sinais e maravilhas, também nisso, mas não nisso. Que Jesus seja visto em nós, nas coisas mais simples. Pai, muito obrigado por esse tempo. Agora leva-nos em paz e em alegria, desafiados a viver um novo tempo, um tempo de sermos liderados pelo Espírito Santo de Deus, um tempo a vivermos um empoderamento que nos leva para a cruz, que nos leva para a morte, para que o Senhor viva em cada um de nós, que Cristo viva em cada um de nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Não há maior libertação que essa. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Jesus em vós. Isso é liberdade de verdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que você viva uma vida livre. Uma vida livre é uma vida que pode escolher. Por isso que Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá, e encontrará pastagens. Você só entra e sai quando é livre. É só em Cristo que entramos e saímos. Nos cativeiros entramos e não saímos mais, mas em Cristo entramos, saímos e encontramos vida. Amém?